Fala pessoal, tudo bem? Giovanni aqui, dando sequência ao estudo da biologia e hoje vamos falar de evidências e de teorias evolutivas. Começamos aí pelas evidências e depois vamos destacando a questão aí das teorias evolucionistas ou teorias evolutivas. Quando a gente fala em evidências da evolução, são pontos que são observados para que a gente possa ir fechando, tentando fechar esse quebra-cabeça em relação à ideia da evolução. Então, uma evidência da evolução muito interessante é a questão da observação dos fósseis. O que são fósseis? Fósseis são vestígios de seres vivos, não só de animais, né? Vestígios de animais, de plantas, de seres vivos de modo geral, que já viveram, que já habitaram o nosso planeta. Então, na paleontologia, nós estudamos aí então os fósseis, que vão nos trazer informações sobre animais, sobre plantas, sobre seres vivos que já habitaram o nosso planeta. Então você tem aqui como ossos, dentes, pegadas e fezes, que são aí exemplos, né? Folhas, poderia citar aqui a observação de folhas. Então você tem aqui, por exemplo, um fóssil, né? O tigre dentre de sabre. Temos aqui o fóssil de fezes, chamado de coprólito, e o fóssil de um dinossauro. Então, por exemplo, hoje nós sabemos que os dinossauros já habitaram o nosso planeta por conta de evidências aí, né, relacionadas aos fósseis. Então, assim a gente consegue ter uma data estimada também da extinção dos dinossauros, por exemplo, que foram extintos há aproximadamente 65 milhões de anos atrás. Então, estudar fósseis, eu assim, acredito que é muito interessante, né? Na época da universidade, tem uma disciplina chamada paleontologia, em que a gente sai para campo e vai estudar, vai buscar esses vestígios fósseis, e era uma disciplina que eu particularmente achava muito legal, muito interessante. Então é uma evidência de que nosso planeta já foi habitado por seres diferentes dos que existem na atualidade. Podemos então entender como que acontece um processo de formação de um fóssil, que nós chamamos de fossilização. Então você tem aqui na imagem, você observa ali um processo de fossilização. Em relação à primeira etapa, um ancestral de crocodilo morre no fundo de um rio, com o tempo vai sedimentando, né? Então, com o tempo vai sedimentando, os sedimentos cobrem o seu corpo. Milhões de anos, veja, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Milhões de anos depois, os sedimentos se tornam uma rocha sedimentar e o que resta do crocodilo forma o que nós chamamos então de fóssil. Então é como se ele fosse compactando e como se ele já fosse fazendo parte daquela rocha devido à formação dessas rochas sedimentares. A erosão da rocha sedimentar expõe o fóssil. Então, uma vez que você tem uma rocha que ela sofre uma erosão, isso eventualmente pode expor esse fóssil. Então entendemos o que significa esse processo de fossilização. Fóssil ou o estudo dos fósseis são aí um evento, um momento importante relacionado ao estudo das evidências da evolução. Uma outra evidência da evolução importante, a questão da observação aí das evidências anatômicas. Vou colocar aqui na tela para vocês um braço humano. Com relação ao braço humano, você observa o húmero, alguns ossos, né, como o húmero, o cúbito, o rádio, carpos, metacarpos e falanges. Aqui, em relação ao nosso braço, você tem aqui dois ossos, né, o rádio e o cúbito. Para saber qual é o rádio, é o osso de cima, que termina aqui no polegar, ó. Podemos entender que o polegar é como se fosse uma antena. Então, o rádio é esse osso mais de cima, que termina aqui no polegar. Se a gente comparar o braço humano com a nadadeira de uma baleia e com ali as asas de um morcego, você vai observar que existem os mesmos ossos. Os mesmos ossos, só que muda o formato, mas são os mesmos ossos. Se você comparar aqui, eu coloquei coloração para que você possa comparar. Essa parte azul relacionada a essa parte azul aqui, né? Você tem ali a parte das falanges. Então veja que eles apresentam o quê? Os mesmos ossos. Nesse caso, nós temos o que nós chamamos de órgãos homólogos. Professor, o que é um órgão homólogo? Anota lá, por gentileza, que aqui é um ponto alto da nossa aula. Momento importante. Órgãos homólogos são órgãos que apresentam a mesma origem. Então, mesma origem, mas as funções podem ser diferentes, como nós observamos aqui. O braço humano, manipulação. Nadadeira de uma baleia, natação.
o braço ali de um morcego está relacionado ao voo. Mas nem sempre as funções são diferentes. Às vezes, se você comparar o braço humano com o braço, por exemplo, de um macaco, pode ser que tenha a função também de manipulação. Então, nem sempre a função vai ser diferente. Nesse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, observamos mesma origem, mas com funções diferentes, eventualmente podemos ter aí a mesma função também. Então, nós temos aqui uma situação em que observamos uma irradiação adaptativa. Nessa irradiação adaptativa, observamos que, a partir de um ancestral, tivemos uma diversificação. E nesse caso, então, eu monto aquele esqueminha ali para vocês, ó. Realizam funções diferentes, isso relacionado a uma divergência evolutiva. Então, quando a gente fala de irradiação adaptativa a partir de um único ancestral, isso remete a você pensar em adaptação. Por exemplo, o morcego, que tem aqui como ancestral comum esse mamífero primitivo aqui, ele se adaptou bem na questão, né, do voo. Mas nós temos mamíferos aquáticos, como o leão marinho, como a baleia, temos mamíferos, né, arborícolas aí, então veja que nós temos uma irradiação adaptativa. Quando você fala de órgãos homólogos, então a gente sai de uma mesma origem, mas possibilidade de ter o quê? Uma irradiação adaptativa. E de acordo com a adaptação, nós temos ali, né, funções muitas vezes diferentes. Além dos órgãos homólogos, podemos observar aqui os órgãos análogos. Órgãos análogos, você observa em que eles têm origem diferente, mas a função é a mesma. Então aqui nós podemos observar na analogia uma convergência evolutiva, uma convergência adaptativa. Então órgãos análogos são órgãos que têm ali uma origem diferente, mas apresentam uma mesma função, devido a uma convergência adaptativa. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. Temos a asa de um morcego, a asa de uma ave e a asa de um inseto. Embriologicamente, elas têm origem diferente, mas apresentam a mesma função, que é voar, o voo. Então, isso ocorreu por quê, professor? Porque para quem vive no ambiente aéreo, quem vive no ar, voar é uma questão de adaptação. Então, isso nós temos uma pressão seletiva do ambiente. O ambiente seleciona quem é mais apto, e quem é mais apto no ar é quem tem asa, quem consegue voar. Em relação ainda a essa convergência adaptativa, olha esse exemplo. Temos aqui o golfinho, um réptil fóssil e um tubarão. Temos aqui origem diferente, mas a mesma função. E observe que, em termos de anatomia, o modelo do corpo, o formato do corpo é muito parecido. Isso remete a pensar em que realizam a mesma função devido a uma convergência adaptativa, uma convergência evolutiva. Talvez você vai dizer assim, professor, como que isso aconteceu? O ambiente seleciona quem é mais apto. Então me parece pensar que quem é mais apto para viver na água tem que ter um corpo parecido com esse. Tem que ter um corpo em que os membros ali funcionam como nadadeiras e tenha uma uma aerodinâmica não, mas uma questão anatômica que seja característica e adaptável de acordo com aquele ambiente. Então, golfinhos são mamíferos, répteis e peixes com funções similares, né? Isso remete a uma convergência evolutiva. São de origem diferente, mas apresentam a mesma função. Lembre-se disso, também um ponto alto aí da nossa aula. Falando ainda de evidências evolutivas, podemos citar aqui estruturas vestigiais como o apêndice vermiforme. O nosso apêndice ele é atrofiado, ele é reduzido. Mas o que faz a gente comparar, de repente, o nosso apêndice com outros animais, como por exemplo o coelho? Isso faz a gente pensar que talvez um ancestral nosso, ele teve um apêndice aí mais desenvolvido. Então, indício de que nosso ancestral distante possuía dieta predominantemente herbívora. Como a gente, pensando na evolução, o fato da gente ter um vestígio ali de um apêndice vermiforme passa uma ideia de que talvez um ancestral teve esse apêndice aí bem desenvolvido, associado a uma dieta predominantemente herbívora. Uma situação curiosa que talvez você nunca ouviu falar, a questão do tubérculo de Darwin. O tubérculo de Darwin é um calinho que quando você passa a mão aqui na orelha, nesse pavilhão da orelha, você sente um calinho aqui, ó.
isso está associado ao tubérculo de Darwin, que em alguns animais é bem desenvolvido. Isso está relacionado a quê? Nos animais, isso está relacionado ali a controlar e regular o som. Você já viu que às vezes um cão, por exemplo, ele está paradinho, mas a orelhinha dele está movimentando como se estivesse captando ali, né, algum som, alguma coisa nesse sentido? Tubérculo de Darwin. Controla e regula o som. Professor, mas por que na gente ele é atrofiado? Por que no ser humano ele é reduzido? Talvez porque a nossa inteligência evoluiu a ponto de que pequenas estruturas sensoriais como essa aqui não fazem tanta diferença. Então, o fato dela ter, né, meio que praticamente desaparecido ao longo da nossa evolução nos faz pensar que talvez não tenha tanta importância pelo fato da gente ter outras estruturas importantes aí, né? E também a parte da nossa inteligência humana que evoluiu a ponto de tornar desnecessários alguns órgãos visuais e auditivos, dentre eles o tubérculo de Darwin. Falamos também em relação a estruturas vestigiais como o cóccix. O cóccix seria ali um amontoado de ossos, né? Uma estrutura vestigial que serviu como cauda provavelmente nos nossos ancestrais. E quando a gente observa o nosso desenvolvimento embrionário, o embrião humano, na sua formação, ele tem uma cauda. Então, todos os humanos desenvolvem uma cauda por um breve período de tempo, mas logo desaparece. Então, veja que é uma estrutura vestigial também, o ossinho lá, né, que nós chamamos ali de cóccix. Agora, isso aqui eu acho muito interessante. Eu tenho aqui 4 embriões. Embrião de réptil, embrião de ave, embrião de porco e o embrião humano. Observe que eles são muito parecidos, muito similar. O que isso sugere, professor? Isso sugere um certo grau de parentesco. Quando você analisa o embrião, isso vai sugerir um certo grau aí de parentesco entre esses animais. Então nós podemos falar de uma embriologia comparada. Comparamos o desenvolvimento embrionário de diferentes animais. Isso também é uma evidência aí, que a gente chama de evidências da evolução embriológica. E nós temos evidências moleculares. Evidências moleculares são evidências, por exemplo, que o Darwin não pôde constatar. Nós sabemos que proteínas são formadas por 20 tipos de aminoácidos. Nós também sabemos que o código genético ele é universal. Se o código genético é universal, se todas as proteínas são formadas a partir dos 20 aminoácidos, faz sentido talvez a gente pegar uma proteína muito importante aí que nós encontramos em diversos animais, o citocromo C. O citocromo C é uma proteína que tem 104 aminoácidos. Se eu comparar o citocromo C do homem com o macaco, nós vamos observar uma diferença de 8 aminoácidos em relação a 104 aminoácidos, 8 são diferentes. Se a gente comparar o ser humano com um cão, observamos 32 aminoácidos diferentes. Então o que sugere? Que o nosso parentesco em relação ao macaco ele é maior em relação ao cão. E se eu comparar, por exemplo, com uma ave e uma rã, você observa que temos um número um pouco maior ainda de diferença em relação aos aminoácidos que formam o citocromo C. O que isso sugere? Que nós temos um parentesco maior então com o macaco do que com outros animais como cão, aves e as rãs que estão bem mais distantes. Podemos falar de observação de estruturas moleculares como o próprio DNA. Se a gente comparar o DNA, por exemplo, do homem em relação ao chimpanzé, o DNA humano em relação ao chimpanzé, ele tem cerca de 98% de igualdade. Ou seja, isso sugere o quê? Sugere um certo parentesco. Veja que em nenhum momento eu falei que o homem veio do macaco. Essa ideia é uma ideia errada que a gente vai ver na sequência das aulas aí de evolução. Mas isso sugere um certo parentesco. Homem e gibão, 95% de igualdade no DNA. Homem e lêmure, lembrando que o lêmure é um prosímio, está relacionado aí a um ancestral, mas muito mais distante. Se tem lá os prosímios e os símios, né? Os prosímios são mais distantes em relação à ancestralidade. O homem e o lêmure, 58%. Então sugere o quê? Que tem um parentesco maior aí com chimpanzés e gibão do que com outros animais. Maravilha, gente. Encerramos assim. Até a próxima.